Você já teve vontade de morar em outro país? Esse é o sonho de muitas pessoas e por isso, no episódio de hoje, viemos conhecer a história da Isabela, que vai compartilhar sua jornada como expatriada e a busca da identidade e pertencimento em um país estrangeiro ao longo dos anos. Afinal, ela saiu do Brasil solteira e retornou 13 anos depois de ter morado em 6 países, casada e com filhos. Isa, obrigada. Imagina, tô tão feliz de você estar aqui em casa, gente. Parece sonho. Ai, que bom, eu também tô feliz de estar aqui para você compartilhar um pouco da sua história, de uma experiência única de morar fora do país, que eu acho que é uma aspiração para muita gente. E também mostrar a sua perspectiva, né? É bom quando a gente sai para olhar o que a gente vive e tá tão acostumado no dia a dia. Vale chorar? Pra gente começar, eu sempre trago um presente nessa temporada, não são flores, são velas que eu queria abrir para você, porque como tudo que eu acho que tem significado e é importante, como a nossa amizade, ela conta uma história que essas velas são produzidas da forma mais ancestral que existe. E a história que elas contam começa nessa fabricação. Que linda! Para começar, elas são que massa. ligadas, assim como a gente e a nossa história. Elas são feitas a partir dessa ligação do pavio e mergulhadas várias vezes na cera até chegar na espessura desejada, ainda brancas, e depois disso elas são cobertas com cor. Então eu acho que elas significam também essa amizade que a gente construiu ao longo dos anos. Também me emocionou. Eu também, não. Eu já falei assim, gente, eu vou começar a chorar agora. Porque a minha história da Isa começou lá atrás, quando a gente tinha outras vidas, solteiras, livres, leves e soltas, num momento muito especial das nossas vidas. Muito colágeno, muita alegria. E que a gente viveu momentos que faz com que a gente chegasse aqui até hoje. É por isso que a gente está aqui. A Isa ficou muitos anos fora do país e nem por isso a gente perdeu essa intimidade. Foram 13 anos que pareceram que não se perderam no tempo que a gente se separou. E eu acho que o Onde Vive a Sua História, eu repito, é exatamente sobre isso. Sobre histórias que se entrelaçam e se distanciam, mas não perdem o seu significado. Então, quando eu pensei em dar essas velas e explicar a forma que elas são fabricadas, eu entendi que também não foi por acaso que foram essas velas que foram escolhidas e que eu espero que quando você acenda com a sua família e a hora que você separe a gente aqui, você se lembre do amor e do carinho que eu tenho por você e pela sua família hoje. É um super prazer estar recebendo você e sua equipe aqui em casa hoje. A gente tem histórias, muitas histórias e muitas coisas muito parecidas. A gente teve gêmeos, a gente trabalhou na mesma profissão e a gente teve turnarounds da nossa vida, como o momento que eu estou passando agora. A gente teve idas e vindas. E isso é muito importante, perceber que mesmo com tantos movimentos, tantas viagens, tantas idas e tantas voltas, a gente continua junta. Nós somos em cinco amigas que, independente do trabalho, a gente conseguiu se fortalecer e está até hoje. Acho que uma amizade de mais de 25 anos, nos dias de hoje, com a correria do dia de hoje, é muita coisa. Desde a primeira temporada, eu conversei com a Isa algumas vezes, porque eu achava importante ela
passar a experiência dela, uma experiência única de morar em outros países, de estar fora do seu país de origem, longe da família, para compartilhar com a gente como que o pertencimento, como se encontra o pertencimento nessa situação. Mas para começar, eu queria que você contasse como que surgiu essa oportunidade na sua vida de ter essa experiência, se era uma coisa que você já queria, enfim, conta um pouquinho desse começo. É bem legal voltar lá atrás, né? Voltar 15 anos atrás e perceber que eu era uma super brasileira, sou super brasileira, super paulista, vocês vão perceber pelo meu sotaque, sou super paulistana. E eu nunca pensei em morar fora. Falei, não, morar fora, eu pertencia aqui, eu pertencia ao Brasil, pertencia às agências, eu era publicitária, super feliz, estava realmente muito feliz com o momento que eu tinha de vida aqui, solteira, com muitos amigos. E, na verdade, veio uma oportunidade, Isa, o que você acha de mudar? A palavra foi mudar. E meu chefe na época, eu falei, ele vai me mandar para o Rio de Janeiro, eu cuidava do escritório do Rio de Janeiro, de Porto Alegre. Eu falei, ele vai me mandar para um desses escritórios e não, dentro do Brasil eu era muito São Paulo, muito paulista. Eu falei, tudo bem, fiquei aberta à oportunidade. Ele falou assim, Londres. Eu falei, oi, Londres? Para uma paulista que ama sol, que ama o Brasil, que ama os amigos, Londres foi, o gelo já começou, a chuva já começou dentro de mim. Mas eu falei também, o que posso perder? São 2 anos, eram 2 anos, né, uma coisa rápida, 2 anos que se tornaram 13. Então foi assim que começou, eu não sabia o que me esperava na Terra da Rainha, tinha muito mais coisa do que o trabalho, né, a vida aqui no Brasil era muito trabalho para mim. E quando eu fui morar fora eu descobri que eu tinha uma vida esperando por mim lá fora e de 2 anos foram 13 e agora 2 anos de volta aqui no Brasil. Então foi assim que tudo aconteceu, por uma oportunidade de trabalho, eu consegui uma oportunidade de vida. Então conheci meu marido fora, eu tive meus filhos fora, foram 5 países e 2 continentes, né? Então assim, também isso muda muito, né? Você tá morando na Europa, é um estilo de vida, e morar na Ásia, que acho que é onde meu coração bateu mais forte, também são países dentro de continentes, histórias totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes. Decisão tomada, você falou, vou, que eu tenho a perder, uma experiência, e aí como é que é por uma mulher chegar sozinha em outro país? No inverno. No inverno? No inverno, então foi muito legal, porque eu fiz uma despedida com as minhas amigas, com minha prima, na verdade, com a Tati. Fui para Fernando de Noronha, fui com as minhas amigas, verão, sol maravilhoso. E dia 6 de janeiro eu estava dentro de um cab em Londres com neve, não nevava em Londres há não sei quantos anos. Sério? E eu cheguei com neve, assim, na porta do carro já tinha lotado de neve. Então assim, eu morava no Brasil num apartamento, num loft duplex, então uma coisa muito mais moderna, muito mais concretista, eu sou gosto de linhas retas. E quando você começa a procurar um apartamento em Londres, numa cidade que, meu Deus do céu, milhões de anos, muita história, e os imóveis refletem isso também, né? Então foi um trabalho difícil, eu não trouxe meus móveis, né? Eu queria saber, o que você levou, alguma coisa daqui? Não, Lulis, eu levei... A roupa? Eu levei as minhas roupas, né? Então, o que eu achei que já me daria uma certa segurança, mas que também, ao mesmo tempo, eu levei bota com sola de couro, né? Neve, tipo, tudo errado. E foi assim, eu procurei um bairro que era um bairro francês, então eu gostei muito no bairro francês. Eu aluguei um apartamento que hoje eu amo. Era uma sobreloja, né? Então assim, é muito comum em Londres você ter as lojas embaixo e você morar em cima. Não tinha elevador, né? Então eu tinha que subir escada, eu viajava muito, então tinha mala, enfim. E ele era o mais básico do básico do básico. Então isso para mim foi uma coisa muito legal. Não tinha nada que comprometesse, né? Era um papel em branco para eu conseguir começar a construir as minhas histórias em cima. E trazer a sua personalidade. E trazer a minha personalidade. Né?
E você lembra do primeiro momento ou do que, se foi uma pessoa, um objeto, um móvel, alguma coisa, onde você falou, ufa, tô em casa? Interessante. Eu tive alguns objetos, né? Tem algumas coisas que eu valorizo muito. Então, assim, o dormir para mim é uma coisa muito importante. A cama desse apartamento era uma cama nova, então é uma outra coisa que para mim é muito importante. E a roupa de cama, né? Eu levei algumas roupas, eu não levei móveis, mas eu levei uma roupa de cama. Porque em Londres eles não dormem com lençol, né? Eles têm o duvet que eles encapam o edredom. E aquilo para mim já era uma mudança de hábito, né? Mais do que outra coisa, era uma mudança de hábito. Então, aquela minha roupa de cama, aquelas duas roupas de camas que eu levei... Ah, isso você levou. Eu levei. Então foi, né, eu tive esse aconchego, então o dormir para mim era uma coisa que estava super bem resolvida. E eu comprei uma mesa da Tasken, que era uma mesa super interessante de acrílico, e acho que até foi uma das minhas primeiras peças assinadas, enfim, de design. Trouxe uma modernidade naquele apartamento super antigo, mas ela trouxe uma modernidade e um quadro. Um quadro que até, ele tá aqui, ele tá enrolado, acho que hoje ele também nem faz mais tanto sentido, era uma coisa super divertida, super cool, mas me fazia sentir em casa. Ele tá enrolado porque eu acho que meu filho vai adorar quando ele crescer, eu guardei o quadro. São uns macaquinhos, também era da Tasken, e foi uma coisa que me fez sentir em casa. E uma outra coisa que eu também valorizo muito é a mesa posta. Então, assim, eu adoro mesa posta. Eu morava sozinha, não tinha muitos amigos ainda, mas eu investi num jogo super legal, um aparelho de jantar legal, eu investi num faqueiro legal, um copo, eu adoro copo. Então, mesmo naquele apartamento pequeno, sozinha, muito sozinha, não foi nada fácil, meus 2, 3 primeiros meses, até o inverno realmente parar. Eu sentava e colocava uma mesa para mim legal, com os meus copos, com os meus talheres, com os meus pratos. Então isso tudo era o meu lar, era diferente, eram peças diferentes, não eram peças que eu trouxe daqui, mas são peças que eu uso até hoje também. Estão na construção dessa casa que a gente está hoje. Você falou que morou em 5 países nesses 13 anos que você ficou fora. Eu imagino que você passou por diversos desafios, principalmente culturais, né? E eu queria que você contasse quais países que você morou e qual deles foi mais difícil de se adaptar. Bom, eu morei em Londres, na Inglaterra, aí foi onde eu conheci meu marido, o Rafa. Rafa também morava em Londres e estava de mudança para Praga, então a gente teve aí uma República Tcheca também meio commuting aí por um tempo. E ele recebeu uma proposta para voltar para a Bélgica, ele já tinha morado na Bélgica, então a gente foi para a Bélgica juntos. Então o primeiro país que a gente estaria morando juntos foi na Bélgica, porém, coisas da vida, no meu primeiro dia de um trabalho novo, eu estava mudando de carreira, eles mudaram o headquarter da Bélgica, né? Então eu fiz uma mudança por amor para um outro país, né? Então eu gostava de morar em Londres, eu estava super feliz em Londres, mas para estar junto com o Rafa eu tinha, né, aberto um espaço aí na minha vida de fazer esse movimento para ir para a Bélgica. E no meu primeiro dia de trabalho, nesse novo desafio, eles mudaram o headquarter da empresa que eu estava para a Suécia. Então eu morei na Suécia, dividindo um pouquinho dos finais de semanas com o Rafa na Bélgica. Da Bélgica a gente foi para a China e aí foi a mudança mais longa, né? Eu acho que falar que estar do outro lado do mundo é estar na China. Então a gente foi para a China, Xangai, que é uma China dentro da China. E depois da China a gente foi para a Coreia. Então nosso último país foi a Coreia, foi em Seul. E a gente teve as crianças na Bélgica, né? Então são adaptações dentro das adaptações. Uma coisa é você mudar, a minha mudança de Londres para a Bélgica, a gente fez pelo Canal da Mancha, de carro, o trem passando por baixo, foi incrível.
Mas foi uma mudança simples, né? Levei a minha mesa, as minhas roupas de cama, as minhas louças e as minhas flores, minhas plantas, enfim, eu sempre gostei muito de planta, mas fui eu e o Rafa, sem criança, sem cachorro, não tinha cachorro na época. Então foi uma mudança simples, né? Os 2 bairros que eu morei fora do Brasil foram bairros europeus, né? Então isso faz com que a comunidade em volta, até o pão, a gente tem que valorizar as coisas que a gente tem. O pãozinho que a gente acorda todo dia de manhã e tem na nossa mesa, na Ásia eles não comem pão. Você chegou na Bélgica, vocês já tinham planos de ter filhos? Como é que... Então, na Bélgica a gente ainda era super career driven, né? Então, assim, os 2 muito trabalhando, muito nessa história do trabalho. O casamento era um casamento de jovens, mesmo não sendo tão jovens, ainda era um casamento sem filhos, né? Então, a gente aproveitou bastante a Bélgica. E a Bélgica é diferente da Inglaterra, de Londres, né? É uma cidade que tem bastante coisa nova, então tem muito imóvel novo. Então, o primeiro apartamento que a gente morou era um apartamento muito legal, muito novo, todo envidraçado. Então, tinha mais a ver com a gente, né? E o Rafa, diferente de mim, quando o Rafa mudou para a Bélgica pela primeira vez, ele fez a mudança dos móveis dele. Então, ele tinha uma casa dele, né? Os livros, o Rafa lê muito, então tinha muito livro. O Rafa cozinha muito, então tinha muita coisa já de cozinha. Então, eu tive uma casa de verdade na Bélgica. Então, assim, a chopeira, a churrasqueira. Então, assim, o Rafa fez um movimento de transição diferente do movimento que eu fiz. O primeiro movimento. A gente fala disso, né? Porque, primeiro, os casamentos hoje acontecem mais tarde. As pessoas geralmente já moram sozinhas. Ou existem os segundos casamentos, enfim. E dessa forma que você está trazendo, você tinha uma personalidade, valorizava algumas coisas e o Rafa outras. Totalmente diferente. Como é que foi juntar? Ai, olha, gente, o Rafa morou em República, né? Então, ele já saiu de casa muito cedo. E, para quem conhece, o Rafa é super descolado, né? Cervejeiro. Então, o valor dele, o coração da casa, sempre foi a cozinha. Então, e muita coisa. Coisas que eu nem sabia para que serviam dentro de uma cozinha, o Rafa já tinha. Um cara novo, jovem, e ele já sabia muito tudo sobre isso. E eu gostava e sempre valorizei muito mais a parte do homeware, do quarto, do banheiro. Então, acho que foi uma boa combinação. Eu trouxe o acolhimento, né, do quarto, enfim. Uma das conversas que a gente teve, e aí de novo a cama entra como uma coisa muito importante, eu só estou realizando agora. Eu falei, a gente vai morar junto, mas eu queria mudar de cama. Eu não queria essa cama mais. Então assim, a mudança central foi a gente comprar uma cama nova, uma cama maior, afinal de contas somos grandes. E a gente comprou mesinhas de cabeceira novas, enfim, o quarto foi a mudança central. E foi muito legal, já era a nossa casa, foi a nossa primeira casa juntos e a gente decidiu que a gente compraria só coisas que permeariam. Quando você mora fora você tem muito o descartável, né? Então acho que tem o advento, a IKEA de móveis que você consegue, enfim, comprar porque é mais barato, enfim, tem um design legal também. Mas a gente decidiu que a gente faria investimentos em peças, porque ambos gostamos muito de casa, enfim. E a Bélgica tem uma coisa muito legal, eles têm muito antiquário e tem peças muito incríveis, então vem muita coisa da França, muitos móveis nórdicos, então até o meu buffet, que depois a gente pode mostrar, foi uma peça que a gente comprou lá, foi um super investimento, é nórdico, então os pés palitos, é jacarandá, então assim, uma coisa muito legal, a gente trouxe isso um pouco da cultura belga, então valorizar o que tem história. Então essa é a história de alguém, mas que agora está na história da minha casa e a gente ama, assim, são peças que a gente realmente gosta muito. A China é interessante também, a gente saiu de espaços menores, né? A Europa tudo é muito menor e a Ásia, né? A China especificamente é tudo muito grande, né? Então a gente morava num apartamento, né, muito grande lá, só que a parte social não é integrada com a parte de serviço. Foi a primeira cozinha que a gente teve fechada.
Que para o Rafa deve ter sido... Que para o Rafael foi assim, foi realmente um problema. A gente não conseguia cozinhar com os amigos na mesma cozinha, né? No mesmo espaço. A gente gosta de servir. Destaque nessa casa, assim, é toda aberta, a gente não tem quase nada fechado, nenhuma área fechada. E tá assim, as pessoas chegam, tem bebida, sempre tem um bolo, sempre tem uma sobremesa, alguma coisa, a gente gosta de gente. E agora com os filhos, né, vem um amigo, vem a mãe do amigo pegar, a gente toma um café. Então a casa é uma parte de comunhão, muito importante pra gente. Mas teve algum país, sei lá, uma curiosidade, né, que culturalmente você falou, nossa, é difícil? Ou você acha que você também aprendeu a se adaptar bem às diferentes culturas? Eu gosto. Sou geminiana, adoro mudanças, adoro sentir o frio na barriga, eu gosto muito. Mas cada um tem o seu desafio. A Coreia foi muito desafiadora, né? A Coreia é um país menos receptivo do que a China, né? Então a gente saiu de um país como a China que era muito quente, as pessoas são muito calorosas. Eu falo que o brasileiro é super parecido com o chinês, todo mundo fala assim, nossa, Isa, você é muito maluca, mas é a maior verdade, né? O chinês também comunha na mesa, todo mundo senta, come, bebe-se muito, come-se muito, se gasta muito tempo conversando. E a Coreia, as pessoas são mais reservadas. Eu não fui na casa de um coreano. O coreano é o casal e a criança. Um pequeno núcleo, né? Eles têm, as casas são preparadas de uma maneira diferente, tem uma coisa super curiosa. Eles têm uma cozinha, o coreano é muito, né, da aparência, né, das casas modernas, as casas são muito bonitas. Mas eles têm a cozinha social, que é a cozinha onde a cozinha gourmet. E eles têm uma cozinha de serviço. E a cozinha de serviço é muito por conta do kimchi, né? Que é uma comida super tradicional deles. É um fermentado, geralmente de repolho. É uma delícia, para quem não experimentou ainda, eu super recomendo. Mas tem um cheiro muito forte, né? Então o preparo do kimchi, então assim, o meu jardim, eu tinha um jardim de fundo perto da cozinha. Eles têm os potes, né? Então eles usam uns potes de cerâmica, eles fermentam, fazem uma fermentação natural e esses potes são enterrados no seu jardim, né? Então, se você tem uma casa que tem o jardim para o kimchi, nossa, você realmente é uma pessoa, muito, né? Tem muito poder ali no negócio. E depois que isso é fermentado, eles tiram e colocam numa geladeira. Então tem uma geladeira de kimchi. Então essa cozinha social e a cozinha de serviço, ela gira em volta do preparo do kimchi. Um hábito de alimentação influencia na composição da sua casa, na arquitetura da sua casa. Uma outra coisa coreana muito interessante, que a gente visitou muito apartamento, o quarto do casal geralmente é separado. Eles falam, é o quarto da senhora e o quarto do senhor. Então o quarto da senhora é o quarto geralmente que tem o closet, né? No nosso caso tinha uma banheira, era super legal. E o quarto do senhor é o quarto que dá para a sala. Mas era peculiar, você fala assim, por que esse quarto dá para a sala, né? Uma coisa, e era um apartamento novo, tá? Meu apartamento não tinha nem 5 anos. Então, assim, não era uma cultura que eles trouxeram, não, foi construído assim. Falando de cozinha, né, o Rafa deve ter ficado super feliz de voltar para o Brasil e para essa casa, né? Acho que um fator decisório pra gente, dessa casa, né, da gente comprar essa casa, foi a cozinha. Então vamos conhecer essa cozinha? Vamos. Que acho que ela é o coração da casa. É o coração da casa, com certeza. Vamos lá. E aqui é a cozinha, o coração da casa. De volta ao Brasil. Literalmente de volta ao Brasil. Aqui a gente se reúne, né? A gente está em volta, né, onde tudo acontece, café da manhã, almoço e jantar. A gente tem essa vista maravilhosa, a gente tem muitas frutas, né? É muito legal estar dentro de São Paulo e a gente tem um pomar. Então a gente tem limão Tahiti, limão cravo, a gente tem a jabuticabeira, que é o sinônimo do Brasil. Tem coisa mais linda do que ter uma jabuticabeira dentro da nossa casa. Então, realmente, aqui é onde a gente... É muito simbólico. Aqui é onde a gente se sente em casa e aqui é a cozinha do Rafa, que é o lugar
onde o Rafa domina tudo, né? Aqui, olha quem tá aí. O que vocês estão chegou? fazendo na minha cozinha, Ai, hein? Rafa! E aí? Obrigada aqui por receber a gente E aí, na amor? sua casa Tudo bom? e na sua cozinha. Uma delícia essa cozinha, né? É um sonho. Essa cozinha acho que é o sonho de todo mundo, né? Eu acho que é bem especial pra gente de poder estar conectado 100% do tempo, né? Então, tem um jogo do Brasil acontecendo, a gente assistiu a Copa aqui, a televisão tava ali, mas tudo tava acontecendo aqui. A gente, ali tem a churrasqueira do Rafa, né? Então também é uma parte que acontece os churrascos aqui, a gente tá ao lado do bar, né? Então o bar também tá ali. Tem o bar, tem aqui fora a churrasqueira, a gente chama de Toscana essa área. A Toscana, a nossa Toscana no Brasil. Esse é o apelido da nossa casa. Acho Eu que é a adoro casa Toscana. cozinhar aqui olhando para esse verde é maravilhoso, né? Acho que Nossa, em São que Paulo privilégio. isso não tem preço, né? Que privilégio. E eu acho mais simbólico ainda ser essa casa da volta de vocês para o Brasil. Super. Primeiro, assim, vocês saíram do país solteiros, Cada um para um canto. se encontraram fora do Brasil e aí, pela primeira vez, vocês estão morando no país Brasil. de origem. Me arrepia até, porque é muito exatamente emocionante isso. E nessa casa, gente, é uma coroação desse encontro. A gente ficou quase 12 anos como nômades, assim, pingando de país em país, sempre morando expatriado de aluguel, então não era a nossa casa, eram as nossas coisas. A gente foi construindo, a gente sempre teve um valor muito importante, que a gente sempre teve a nossa casa em qualquer lugar que a gente fosse. Então a gente sempre mudava com os containers, até me emociono. É muita história. E a gente foi construindo, então, cada detalhezinho Rafa, da nossa você casa. não estava aqui, é verdade isso. Ele não viu a entrevista. A gente falou que o valor do relacionamento de vocês tinham uns valores em comum e esse é um principal, que é o valor à casa, né? É isso, então a gente sempre foi construindo as nossas coisas, a gente foi se mudar para a China. Então a nossa chegada foi muito mais leve, porque dentro da nossa casa era o nosso espaço da família. Coisas. Então tinha minhas panelas que eu gostava de cozinhar, tinha as coisas sei lá, que a Isa adora. As roupas de cama. As roupas de cama, que a Isa adora pôr a mesa e fazer uma mesa bonita. Então a gente tinha nosso sofá, os nossos quadros. Então a gente sempre que mudou de país, porque a gente mudou para 6 países ao longo desse período, a gente sempre se sentiu, quando a gente entrava em casa, a gente estava na nossa casa. De novo, um pouquinho, voltando a Londres. Você consegue trazer acessórios para sua casa. Mas quando a casa é sua, né, de verdade, você monta ela de uma maneira diferente. Ela não é só não coloca os acessórios. Ela é a sua casa feita pro tamanho da sua família. Então, assim, os nossos filhos têm um quarto do jeito que eles sempre quiseram, do jeito que eles pediram. Então, hoje a nossa casa é montada pra gente. Ela não tem acessórios e uma vida que a gente trouxe depois. Ela é uma casa que a gente fez. É nossa. Sonho da casa própria. E pensando nisso, né, nessa volta, é tudo muito lindo essa parte da casa. Essa casa é uma casa dos sonhos, né? Eu particularmente acompanhei essa busca pela casa desde o dos sonhos. começo. E foi muito legal participar disso. Mas tem uma parte também, eu acho que, sei lá, da volta para o Brasil. Tem desafios também, né? Total, super. Como é que foi isso? Tá vendo? Muitos. Por quê? Porque por onde você passa, você deixa um pedacinho de você também. Então, eu tenho um pedaço da China, eu tenho um pedaço da Coreia, eu tenho um pedaço de Londres, eu tenho um pedaço da Bélgica. Meus filhos são belgas. Então, demora um tempo. Demora um tempo para você se desligar. Você acha que você tem os amigos seus de infância, volta, só que você morou tanto tempo fora e eles criaram os próprias redes de amizade. Os núcleos. Então, para você voltar e construir de novo essa sua rede, núcleos, os amigos da escola, então leva um tempo. Leva um tempo até você se achar. E eu nunca tinha morado em São Paulo, eu sou de Campinas. O Rafa nunca morou em São Paulo. E pra mim foi como se fosse uma mudança para um sexto país, sétimo país. Essa volta do expatriado de volta pro Brasil, essa repatriação não é tão... Tem muita gente que tem depressão, tem uma síndrome do repatriado,
A gente demorou acho que uns 2 anos pra gente se ajustar mesmo, né? Faz quanto tempo que vocês voltaram? 2 anos. 3 anos agora. 3 anos agora, né? em janeiro. Em janeiro. E eu acho que esse último ano tem sido um ano muito mais leve pra gente, muito mais fácil. Né? Mas eu acho assim, e a nossa casa trouxe isso também, porque o convidar, você consegue entrar nos núcleos novamente, né? Então, a partir da hora que as pessoas também vêm na sua casa, você consegue começar a encontrar... Ontem eu pude Ontem trazer mesmo, 12 amigos aqui da em casa, faculdade, então... que a gente está completando 20 anos de formado, a gente fez uma confraria de fim de ano. Que massa. E super gostoso poder receber eles na sua casa, né? Isso Com certeza. incrível. Essa casa é uma casa muito boa para receber. É uma casa de receber. Mas é isso. A volta não é fácil, mas a casa ajudou. Não, mas eu falo que quando eu desço essa escada aqui de casa, eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho da minha casa. Eu desço assim, olha, essa é a minha casa. Nossa, eu desço assim, juro, eu olho de e falo... manhã já de manhã acordo e desce falo assim, isso tudo é nosso. A gente construiu isso. É muito importante. A casa é muito, pra mim, é uma coisa muito importante. Mega orgulho. Nossa. Isa, e pegando o gancho do voltar, vocês falaram que passaram por 6 países, por muitas histórias. Como que é esse exercício do desapego, né? É difícil, faz parte, acho que, de voltar e tentar se acomodar novamente. A gente se despede de amigos, né? Assim, os brasileiros a gente acaba se encontrando, final do ano agora, mas as crianças tinham muitos amigos da escola, então crianças da Inglaterra, crianças da Alemanha, então essas pessoas que ficam, né, pelo caminho, acho que o maior desapego, é muito difícil, é muito difícil. Hoje a tecnologia ajuda, a gente tem FaceTime, tem Zoom, a gente consegue. Mas é muito interessante você ver os seus filhos que foram com 9, por exemplo, eles saíram com 9 meses da Bélgica. Aí a mudança da Bélgica não sofreram nada. Para a China, sair da China para a Coreia, eles já deixaram amigos. E da Coreia para o Brasil, eles deixaram muitos amigos. Então, desapegar de pessoas é mais difícil do que desapegar de casas, né? Da casa. Isso tudo a gente leva, a gente está junto, a gente vai continuar junto, se Deus quiser. Então, é se desapegar das pessoas, né? Eu acho que esse foi o nosso maior desafio. Então, qual seria a dica ou pensamento que você gostaria de compartilhar para quem tem esse desejo de morar fora? Vá. Eu sou uma cidadã do mundo, meus filhos foram cidadãos do mundo. Vá, a primeira coisa é vai. Nada pode acontecer, o Brasil vai estar aqui de volta. Pode ser difícil de voltar, foi difícil de voltar, e tem alguns momentos que ainda mas vá. Primeira coisa é vá. E outra coisa, você pode criar a sua casa, ela vai com você, né? Então, independente se os seus móveis não são aqueles móveis no momento, você vai acessorizar, né? Você vai colocar os seus acessórios, aquilo vai se tornar a sua casa. E se você ficar por mais tempo, como a gente, né? 13 anos, uma história, você vai conquistando, vai criando. Então, hoje, olha, minha casa... Ela tem um pedaço de cada lugar que eu morei, cada móvel tem uma história. É isso, a gente consegue ter a nossa casa em qualquer lugar que você esteja. E você também traz o que é legal do lugar que você está para a sua vida. O duvet é uma delas, eu não preciso lavar a roupa de cama de cima, de baixo, né? Então, é isso, as comidas, né? Eu usei panela de arroz muito tempo na China e na Coreia. Hoje, a gente tem, né, uma pessoa que nos ajuda aqui, a gente não precisa mais, mas tem muita coisa legal que a gente pode trazer também. Mas a sua casa é onde você está. Essa é o meu... É a mensagem. É a minha mensagem e vá. O mundo é maravilhoso, tem muita também coisa legal. Sou dessas e eu fico feliz que você está de volta, mas mais ainda de você ter compartilhado tantas experiências ricas, tantas curiosidades maravilhosas e histórias que inspiram outras pessoas. Esse é o principal objetivo, né? Você sabe que minha casa está sempre aberta. Ir é bom, voltar é bom e permanecer é maravilhoso. A gente permanece aqui. Isa, para a gente finalizar, eu queria que você me falasse uma palavra que
simboliza esse momento da sua vida, depois de tudo isso que a gente conversou, que eu acho que também foi legal, que você fez uma viagem no tempo, né? De emoções, de lugares por onde você passou, com certeza vieram pessoas, lugares, e hoje você está aqui, permanecendo aqui. Qual seria a palavra para simbolizar esse momento? Acho que é uma frase. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Não sei. Eu tô aberta, eu continuo aberta. Eu sou uma pessoa aberta, sou livre pro mundo. Que bom! Essa é a melhor frase. Viver o momento. Hoje eu tô aqui, a gente tá aqui, tá feliz, né? Tá muito feliz. Mas amanhã tá aí também, né? Não sei. Tenho 2 filhos, gente. E se eles quiserem ir embora, eu vou embora com eles. Vou eu, Rafa e todo mundo, né? Muito isso. bem. Amei. Obrigada. Beijo. Obrigada, amiga. Adorei. Valeu. Hoje a gente veio conhecer a história da Isa, que depois de morar em 6 países, voltou para o Brasil com uma bagagem cheia de histórias. E você, se imagina vivendo uma experiência assim? Ah, você vai fazer 1, 2, 3, né? Ladeira, então, que você pode se organizar.